Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusta, Rainha do Céu, Senhora dos Anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis vossas legiões celestes para que persiga e combata os demônios por toda parte, refreando sua audácia e precipitando no abismo. Quem como Deus ninguém, ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Oração ao Arcanjo São Rafael. Ficai conosco, ó Arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus. Afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito, e trazei-nos saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso Arcanjo Rafael, que vos dignaste tomar a aparência de um simples viajante para vos fazer o protetor do jovem Tobias. Ensinai-nos a viver sobrenaturalmente, elevando sem cessar nossas almas acima das coisas terrestres. Vinde em nosso socorro no momento das tentações e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos toda a influência do inferno. Ensinai-nos a viver nesse espírito de fé que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações e a utilizar para a salvação de nossas almas. Obtende para nós a graça de uma inteira conformidade com a vontade divina. Seja que ela nos conceda a cura dos nossos males, ou que recuse o que lhe pedimos. São Rafael, guia, protetor e companheiro de Tobias, dirige-nos no caminho da salvação, preservai-nos de todo perigo e conduze-nos ao céu. Assim seja. Então, continuando a história de Tobias, a gente viu que Tobit fez uma oração a Deus e Sara também fez uma oração a Deus, né, lamentando as suas tristezas, mas confiando, né, que Deus estava no controle de tudo e que tudo era por um bom motivo. E aí a gente continua a história. No capítulo 4, chama Conselhos ao Jovem Tobias. Então nós temos o pai que se chama Tobit, e temos o filho chamado Tobias. Só para a gente deixar bem claro assim, para saber de quem que a gente está falando. Então Tobit, o pai, julgando sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, então ele pediu para morrer, né? Chamou junto de si o seu filho. Disse-lhe: ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer, e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, darás sepultura ao meu corpo. Honrarás tua mãe todos os dias de sua vida. Porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa quando te trazia em teu seio. Quando ela morrer, tu a enterrarás junto de mim. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te, consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Aqui ele está falando sobre consentir. Ele não está falando que ele não vai pecar, nem tem como pecar. Ele não pecar. Pecar é normal da vida, né? O ser humano peca. Esse é o normal. O problema é o consentimento. É você pecar e você dizer, tá tudo bem, tá de boa, ou você não sentir vergonha disso, você nunca se arrepender. É isso que ele está dizendo para ele. Nunca consinta, nunca diga, foda-se, vou continuar desse jeito mesmo. Sempre lute para se tornar uma pessoa melhor, para fazer o que é certo, aquilo que Deus manda, porque se Deus manda deve ter algo de bom, né? Essa é a fé dele, que ele crê que se Deus pede tem um bom motivo. Aqui fala assim que
pratica a justiça em todos os seus dias de vida. Isso aqui foi uma outra interpretação, está escrito aqui. Nunca andes pelos caminhos da iniquidade, porque os homens retos triunfam em todos os seus trabalhos, assim como as pessoas honestas. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Então, esse livro, ele fala muito sobre esmolas, muito sobre dízimo, fala muito sobre devolver aquilo que é de Deus, confiar aquilo que é seu e você consagrar a Deus, né? Então, aquilo que você tem, você sempre tira primeiro de Deus, você dá aos pobres. Você não se torna uma pessoa avarenta, com medo de dar, com medo de abrir a mão. Pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Então, é impossível Deus se desviar de uma alma caridosa. Ele fica em dívida. Deus fica em dívida com a alma caridosa. É assim que é. Porque você está cuidando dos seus. Nossa Senhora fala assim, muito assim, né? Cuida dos meus, que eu vou cuidar de todos os seus problemas. Então, enquanto eu estiver fazendo oração pelos filhos de Nossa Senhora, intercedendo pelos filhos de Nossa Senhora, me sacrificando pelos filhos de Nossa Senhora, pelas intenções de Nossa Senhora, ela vai resolver todos os meus problemas. Essa é a promessa de Nossa Senhora para mim. E é por isso que eu me esforço tanto, né? Apesar de ser cansativo fazer quantidade de novena, é cansativo fazer jejum, é muito cansativo, dá vontade de parar. Mas eu confio que se eu continuar fazendo essas coisas por ela, ela vai continuar cuidando dos meus problemas, assim como ela cuidou do vinho nas bodas de Caná. Sem ninguém saber, as pessoas não tiveram que pedir para Nossa Senhora, as pessoas nem sabiam o que tinha acontecido, mas Nossa Senhora foi lá, percebeu, intercedeu, e aí depois que tudo tinha acontecido, é que ficou claro que tinha sido Jesus que tinha feito o milagre. Então eu confio muito nessa promessa de Nossa Senhora. Sê misericordioso, segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiver pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia de necessidade. Porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Isso aqui é muito forte, isso é uma promessa. A esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. É uma promessa. Se a alma se mantém sendo dizimista, dando aos pobres, não sendo avarenta, Deus vai livrar ela do pecado e da morte. A esmola será para todos os que a praticam motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Então, a pessoa que ela é caridosa e dá esmola e dá dinheiro aos pobres, ela pode se sentir, eu dou esmola, Deus vai estar comigo, Deus vai me honrar. Guarda-te, meu filho, de toda fornicação. Fora de tua mulher não te autorizes jamais um comércio criminoso. Deixa eu ver aqui, tem um asterisco falando. O grego diz assim: sobretudo, escolhe para ti uma mulher da tua tribo, não tomes uma mulher estranha à tua raça, porque somos filhos dos profetas. Trata-se dos primeiros e verdadeiros profetas, Noé, Abraão, Isaque e Jacó, que foram os nossos pais. Desde sempre, considera bem meu filho, como todos eles tomaram mulheres de sua família, recebendo com isso uma bênção na pessoa de seus filhos, e sua posteridade herdou a terra prometida. Aqui não é nem sobre a questão da raça, é muito mais a questão da fé. Ele está dizendo assim para o filho dele: olha, não arruma mulher que não é da nossa religião, porque vai misturar com outros deuses e isso vai levar à prostituição. E você vai ter problema com isso. Se você mexer com outros deuses, eles vão te dar problema, porque as promessas dos outros deuses são diferentes das nossas promessas. Na verdade, os outros deuses nem promessa dão. Essa é a diferença do Deus de Israel, né? Ele é um Deus de profecia. Ele dá uma palavra e ele cumpre. É diferente. Os outros deuses, ele pedem coisas, né? Na verdade, essa é uma interpretação humana. Na verdade, os outros deuses não pedem nada disso. Não é bem assim.
as pessoas, elas querem coisas. É isso que é a prostituição na fé, na fé do Deus único. É quando você quer uma coisa específica. Então, assim, eu quero um namorado. Aí eu vou lá na deusa tal, né? Então eu vou lá, lá no orixá, como é que eu vou dizer? Como é que é o nome? Esqueci o nome, gente. Esqueci o nome. Então eu quero um marido. Eu vou lá naquele específico e peço, né? Olha, vou fazer essa oferenda aqui pra você, porque eu sei que você cuida dos caminhos do relacionamento, então eu vou fazer esse negócio. Você me dá isso. Então é uma barganha. Aí você, quando você dá aquela oferenda, você necessariamente já fica esperando que vai dar tudo certo em relação ao seu relacionamento do jeito que você quer. E aí começa o que acontece. Acontece, porque existem as infinitas possibilidades. Existe, é óbvio que existe. Mas as infinitas possibilidades, eu vi uma pessoa falar sobre isso uma vez, que Deus te deu a sua vida para você jogar, vai fazer o que você quiser da sua vida, entendeu? Ele te dá as infinitas possibilidades, vai lá, vai aprender a ser Deus. Não é bem assim. Tipo assim, você pode aprender a ser Deus, mas assim, se você pensa na sua cabeça, se você tem no seu coração a pretensão de que você é mais inteligente do que Deus e que você sabe melhor do que Deus o que é para você, isso é arrogância. E essa arrogância vai te levar a resultados de pessoa arrogante. Então, para você ter resultados de pessoa humilde, uma pessoa pequena em relação a Deus, os resultados são debaixo da hierarquia de Deus, né? Daquilo que vem antes, né? Daquilo que é maior do que você. Nós sabemos que todo mundo que abaixa a cabeça para os que são maiores, sempre, sempre são honrados na sua vida. Sempre tem bons resultados em sua vida. E todos aqueles que são arrogantes e se acham maior do que aqueles que vieram antes, se dão mal. E quem veio antes de todos? Deus, Criador de todas as coisas. Então essa é a lógica da coisa, né? Aqui eles não falam dessa forma, mas é desse jeito. Então, eles não pedem nada, eles apenas cumprem os preceitos e confiam, né? Então, não existe essa barganha. Uma coisa é você estar com um problema sério e você pedir, né? Oh, meu Deus, me ajude em relação a esse problema. Eu estou sofrendo, você expor as suas dores. Isso não é pedir uma coisa. Outra coisa é você pedir um carro específico, uma casa, você ficar pedindo coisas para Deus. Você tem que confiar que Deus tem um propósito, que Ele vai te dar um caminho até para você sair do sofrimento, ao invés de você mesmo criar o porquê que eu quero, como eu vou sair desse sofrimento. Quando você cria esse caminho, ele ramifica, e essa ramificação, ela cria outras possibilidades de outras pessoas, e aquilo vai criando os emaranhados. Nossa Senhora, ela é os próprios portais, então ela tem a capacidade de ir na frente, ela passa na frente mesmo, ela vai cortando aquilo que o ego, que é a serpente, vai criando, né? Aquelas ramificações, ela vai cortando tudo isso e ela cria caminhos que é bom para todos. É assim que Nossa Senhora, ela age. Como ela tem esse poder que foi dado a ela, né, de intercessão e de portal feliz do céu, ela tem essa capacidade de ir limpando esses nós. É isso que é Nossa Senhora desatadora de nós, né? Ela vai desatando os nós, que os nós são criados a nossa vontade. Os nós são a nossa vontade, né? A vontade de todas as pessoas emaranhadas. Aí Nossa Senhora desata esses nós, criando uma única ramificação. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo mal. Exatamente isso que eu acabei de falar. Esse que é o problema, né? O orgulho. Eu acho que eu sou melhor, eu acho que eu sei mais, eu acho que eu entendo mais, eu estou superior aos mandamentos. E ainda que todos os mandamentos fossem mentirosos, né? Existe uma promessa para uma pessoa humilde. É uma promessa. Quem obedece não erra. Então, uma pessoa que ela erra, entre aspas, debaixo de outra pessoa, né? Ela está debaixo da autoridade de outra pessoa. O problema é da pessoa, da autoridade, não daquela pessoa. Deus, ele sempre cuida dos pequenos.
Se a pessoa se faz pequena, se a pessoa se faz humilde, se a pessoa ela obedece, seja lá quem for, Deus cuida dela. Ainda que ela esteja obedecendo para fazer uma maldade, entre aspas, que ela não está compreendendo muito bem aquilo, Deus a livra daquilo. De alguma forma, Deus sempre vai cuidar dos pequeninos, aquele que se faz de pequeno. A todo que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora. Que o pagamento de teu operário não fique um instante em teu poder. Asterisco aqui. Não beba jamais vinho até embriaguez. E que esta nunca seja tua companheira de caminho, a embriaguez. Reparte o teu pão com os famintos, e cobre com as tuas próprias vestes os que estiverem nus, da esmola do que te sobra, e o que assim deres, não lamentes. Então deu, tá dado, não fica pensando por que eu dei, eu podia ter aquilo ainda. Não, só dá e esquece aquilo. A gente vê que Tobit, a vida dele é caridade. É São Francisco de Assis. É isso, ele fala caridade o tempo todo. E por que esse livro foi tirado dos protestantes? Só Deus para entender. Guarda-te de jamais fazer ao trem o que não queirais que te fosse feito. Come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Mesma coisa que Jesus fala, né? Cobre com as tuas próprias vestes os que estiverem desprovidos delas. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não comas nem o bebas em companhia dos pecadores. Pão e vinho sobre a sepultura, refeição fúnebre, a maneira oriental. Ah, tá. Acho que fazia tipo uma refeição, né? Quando ia sepultar alguém. Mas também eles ficavam sepultando muito tempo, né? Busca sempre conselho junto ao sábio. Bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os teus planos sejam sempre de acordo com a sua vontade. Porque ainda assim, ainda que a gente fique tentando agradar a Deus, é importante a gente rezar para que a gente agrade a Deus. Porque aí quando as coisas acontecerem, quando os caminhos se cruzarem, quando alguma coisa te desviar, que você não entendeu muito bem, você vai dizer, mas eu estava orando. Deus, eu orei para que eu continuasse nos teus caminhos, para que eu fizesse a tua vontade. E agora você me abre essa outra porta? Que porta é essa que você me abriu? Mas eu tô alicerçado. Olha, eu falei com você, hein, Deus. Eu falei para você, para eu manter nos seus caminhos. Eu não pedi para me sair fora. Se eu tô nesse caminho aqui, ó, foi você que me pôs, depois você que me tira. Quantas vezes eu já fiz essa oração? Se eu tô aqui é porque você me pôs. E se eu vou ter que sair daqui, você que vai ter que me tirar. Porque não há homem que seja perspicaz. É só Deus quem lhe dá uma boa decisão. E o Senhor exalta quem Ele quer, humilha também até os infernos quem Ele quer. Logo, meu filho, lembra-te desses conselhos, que ele não se apaguem do teu coração. Então ele está falando aqui, não que ele vai ser exaltado, mas que Deus, se Deus quiser humilhar Tobias, ele vai humilhar Tobias. E o que Tobias tem que fazer? Perceber que ele não é mais inteligente que Deus e aceitar. Aceita o que te acontece. Mas roga a Deus e aceita o que te acontece. E vai em frente. Peço-te saber também, faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino, emprestei a Gabael de Ragés, cidade da Média, uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá, para receber o sobredito peso de prata, e restituindo-lhe o recibo. Então, aqui é uma coisa interessante. Tobit, ele deu para todo mundo um monte de coisa, ele é muito caridoso, mas ele emprestou. Então, ou seja, esse Gabael de Ragés,
deve ter pedido emprestado alguma coisa a Tobit, né? Na verdade, ele 10 talentos de prata, né? Então é uma quantidade boa de dinheiro. E ele emprestou esse dinheiro e guardou o recibo. E deve ter bastante tempo. Quando ele era pequeno. Então, assim, quando. Isso tem muitos anos. Deve ter o quê? Uns 15 anos, talvez. Algo assim. Mais de 15 anos que aconteceu isso. E ele guardou esse recibo. E provavelmente ele guardou para dar para o filho mesmo em alguma situação, caso ele faltasse. Ele poderia ter esse dinheiro ali para poder recorrer, né? Procura, pois, um meio de ir até lá, para receber os sobreditos peso de prata, restituindo-lhe o recibo. Aí ele dá o recibo, né, e vai lá para resolver. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre, mas se temermos a Deus, se evitarmos todo o pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. Isso é uma promessa. Então, se está aqui, é uma promessa. Se você seguir os mandamentos, correr do pecado e viver com honestidade, você terá grande riqueza. Aonde? Só Deus sabe. Se Deus quiser que você seja rico aqui, para que você possa ajudar algumas pessoas, se esse for o seu carisma, ajudar os outros, você vai ter muito dinheiro. Mas não quer dizer que você vai ser rico. Quer dizer que você vai ter muito dinheiro para você administrar, para você dar para os outros, para você fazer muita coisa. E se Deus quiser que você seja pobre aqui na terra e sua riqueza fique toda no céu, assim será. Então tem muita gente que é pobre aqui na terra, mas você olha o campo da pessoa, a pessoa é rica no campo. Então, aquilo que é no pós-vida é do pós-vida. E Deus é que sabe, né? Deus é que administra isso. Tem pessoas que Deus humilha a vida inteira para que outras pessoas sejam beneficiadas por aquela humilhação. Jesus foi humilhado a vida Então a mãe dele, inteira, o pai dele teve que sair correndo. Porque Jesus ele foi perseguido no ventre da mãe dele, assim que ele nasceu, né? Então ali os três reis magos, na verdade Jesus aconteceu dele ter que não nasceu imagina só, você tá grávida e aí você vai fazer uma viagem que é obrigatória e você ganha seu bebê longe de toda a sua família, de todas as suas pessoas, porque Nossa Senhora não precisava ter parido sozinha numa gruta e colocado o filho dela na manjedoura. Ela tinha pai e mãe que a amava ela muito. Eles tinham família, José também. Mas aí, o que acontece? Deus exila eles. Coitadinha, imagina se fosse no dia de hoje. Nossa, o que será que essa mulher fez para ela estar passando por essa desgraça? Ela era só a mãe de Deus. Aí ela foi, deu à luz lá naquele lugar, tudo difícil, naquela pobreza, parecendo que eles não tinham família, que eles não tinham ninguém, porque eles não conseguiram um lugar, uma pensão para passar a noite, para poder dar à luz. Aí teve que ir lá para umas encostas lá, aí passou por toda aquela dificuldade e aí ela teve. Obviamente que na visão de Nossa Senhora não foi nada assim, né? Foi tudo lindo, maravilhoso. Ela estava sobre a graça de Deus. Mas quem vê de fora, né? É uma coisa muito pesada. Aí depois, assim que ela tá com o bebê nos braços, aí vem os três reis magos e fala para ela, olha, o Herodes está atrás de você, que tá matando as crianças tudo. Aí vem o anjo e fala para eles, pega tudo aí, seus trem, pica a mula, né? É interessante porque antes deles viajarem, deles terem que fazer isso, né? Os três reis magos vão ali dar dinheiro para eles, né? Então vai dar mirra, ouro e incenso. Essas coisas é dinheiro, é para eles poderem trocar isso depois nesse exílio que eles vão ter, né? Então Deus ele sempre cuida, né, daquela família de Jesus, do filho dele. E aí eles vão para o Egito. Eles vão para o Egito, não sabem nem a língua direito, não sabem nada do Egito. O Egito, que é o lugar onde o lugar de onde os israelitas teve que fugir, né? Agora, o Egito acolhe Jesus. Isso é muito doido. E aí Jesus tem, com toda certeza, contato com todo o Egito.
Ele tem contato com o Egito. A gente vê muito isso, né? Aqueles que salvam têm contato com o Egito. O que é contato com o Egito? Com as outras culturas, com os outros deuses, com outras coisas. Ele é de Deus, mas ele tem contato com essas outras coisas. Assim como foi José do Egito, assim como foi Moisés, que também ele teve que ser um egípcio, entre aspas, né? Ele não pôde ser criado no meio do povo. Então Jesus, ele não é criado no meio do povo. Ali na infância de Jesus, onde ele vai ser educado por Nossa Senhora, eles estão exilados do próprio povo israelita. Só tinha Jesus, Maria e José. Eles foram tudo para um outro canto. Ali Nossa Senhora formou Jesus dentro da fé, mas Jesus, ele é Deus. Imagina, ele tinha observação, ele sabia tudo que estava acontecendo, ele entendia tudo, ele tinha compreensão de todas as coisas, apesar de ser criança, né? Nas faculdades de criança, mas ele tinha. Aí ele observava tudo, observou os outros deuses, observou as outras crenças, observou tudo isso. Ele teve o seu contraste, ele percebeu as coisas. Aí ele foi e voltou. Para onde? Para Nazaré. Ele não ficou ali na grande cidade. Foi para Nazaré ser pobre. Então, o tempo todo, a vida de Jesus foi só de humilhação. Na visão dele, não. Ele estava sendo cuidado por Deus o tempo todo. Ele não passou fome, ele não passou desgraça, né? Tirando a morte de José, né? A gente não sabe bem quando José morreu, mas ele teve que passar por essa coisa, né? De José ter que ir antes. E então ele passou pelo luto. Nossa Senhora também teve que passar por esse luto. Mas ele passou humilhação a vida toda e depois morre em grande humilhação. Então ele não foi exaltado em nenhum momento, ele não viveu riqueza em nenhum momento, e ele não reclamou em nenhum momento, e ele sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo para salvar outras pessoas. E Deus escolhe alguns para passar por essas situações. E se for você, vai fazer o quê? Vai ficar chorando porque você é humilhado? Talvez sim. Talvez você fique chorando porque é humilhado, mas faz parte. Mas não muda o fato de que talvez você seja o escolhido para ser humilhado. E se você for escolhido para ser humilhado, existe uma promessa de que você será exaltado em algum momento por ter sido tão humilhado. Então a gente tem que confiar em Deus e nos caminhos de Deus e pedir a Ele que nos dê força para suportar as humilhações da vida. Porque em qualquer situação você vai ser humilhado. Ainda que você tenha dinheiro e tudo, você vai ser humilhado. Jesus veio ensinar isso, né? Pra gente aprender a se humilhar e fazer o bem, fazer o que é certo e cumprir os mandamentos, esperando a promessa do céu. Então, Jesus vem por esses que nunca têm chance aqui na Terra. É o maior objetivo de Jesus, né? De Deus, resgatar os pequenos, aqueles que nunca colhem a glória aqui na Terra, apesar de fazerem tudo certo e não quererem nada para si mesmo e sofrer junto com Jesus, né? Então, existe uma promessa para esses também. E sem fé é impossível ser feliz. É impossível ser feliz, principalmente numa situação dessa. Mas a gente vê que mesmo as pessoas que têm tudo, elas sofrem. Mesmo as pessoas ricas, mesmo as pessoas com um relacionamento perfeito, em algum momento elas sofrem. Então não existe felicidade perfeita aqui na Terra. Ladainha do Arcanjo Rafael. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Deus Pai Celestial, Criador dos Espíritos Celestes, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, a quem os anjos desejam sempre contemplar, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, felicidade dos espíritos bem-aventurados, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, glória dos santos anjos, tende piedade de nós. São Rafael, anjo da saúde, rogai por nós. São Rafael, um dos 7 espíritos que estão sempre diante do trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por nós. São Rafael, que afastais para longe de nós os espíritos malignos, rogai por nós. São Rafael, que levais nossas preces ao trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, auxílio nas tribulações, rogai por nós. São Rafael, consolo nas necessidades, rogai por nós. São Rafael, que tornais felizes os vossos devotos, rogai por nós.
Jesus Cristo, felicidade dos anjos, perdoai-nos. Jesus Cristo, glória dos espíritos celestes, ouvi-nos. Jesus Cristo, esplendor dos exércitos celestes, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência fizeste São Rafael, o condutor fiel de vossos filhos em suas viagens, humildemente vos imploramos que possamos ser conduzidos por ele no caminho da salvação. Experimentemos seu exílio nas doenças do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.